Bom dia. Organizar meu pensamento sobre esse filme ainda é uma coisa difícil. É, mas eu passei um período de 2 anos trabalhando nesse roteiro. E aí abri o edital do Fundo de Arte e Cultura, lá de Goiás. E tinha uma modalidade para novos artistas. Eu falei, vou tentar, né? Vou tentar para ver se o que dá. E aí o projeto foi aprovado e esse filme ele foi feito por uma equipe apenas de alunos também, da UEG. É, tipo, o processo criativo do roteiro foi igual eu falei ontem, foi de uma tentativa tipo de aproveitar um estado mental diferente que eu vivia para ver se o que saía daquilo, assim, deixar isso de uma maneira mais livre, que já era sempre tive interesse muito grande por surrealismo, assim, então meio que conhecendo os métodos de escrita automática, assim, da liberdade total de pensamento, não tentar filtrar isso. E aí, aos poucos, eu fui ligando isso a outras coisas mais pessoais, tipo, meu pai é açougueiro, aí, tipo, o personagem se tornou um açougueiro. Tinha um ex-namorado meu que tinha me contado uma história sobre o padrasto dele ter encontrado um cadáver no quarto um dia que chegou bêbado. E aí isso foi se unindo, tipo, eu tenho uma fixação por Chaves, então tem Chaves no filme inteiro, assim. E aí isso foi amadurecendo com, por exemplo, o preto e branco, porque eu imaginava que o personagem estava imergido numa situação negra, assim, tipo, desculpa, acho que isso até é uma maneira errada de falar, assim, sobre o adjetivo, mas é, era sombrio, né? Era sombrio aquilo que ele estava vivendo. E que mais, assim? O grupo de pessoas que trabalhou no filme já era um grupo que trabalhava junto há muito tempo. É, a gente tinha um coletivo de produção chamado Hipnose Filmes e esse foi tipo o primeiro filme que a gente chegou a fazer tendo grana para fazer. Então já eram pessoas que estavam familiarizadas a trabalhar juntos. E isso foi muito bom porque era um roteiro que as pessoas liam e as pessoas não entendiam. Não era uma coisa, tipo, algumas pessoas tentavam tirar coisas racionais daquilo e não era o objetivo, assim. Eu acho que vai ser mais produtivo se tiverem perguntas, porque é complexo para mim falar. Então, se alguém tiver alguma pergunta. Oi, Érico. Então, sobre aqueles três primeiros personagens que entram ali, sabe qual é? Aquelas figuras simbólicas ali, qual é a representatividade deles dentro da história? A ideia daqueles personagens, porque, tipo, no começo do filme, o personagem está supostamente correndo de uma polícia, assim, uma sensação de perseguição pela culpa, né? O personagem ele já matou alguém porque ele está carregando uma sacola com os itens para levar o corpo embora. Então aquela cena para mim ela veio de uma ideia de tipo do personagem se colocar como vítima para sair daquela situação que ele estava passando. Então ele imagina uma espécie de assalto onde ele meio que fica desorientado e perde a memória, assim. Aí o resto vem de elementos tipo a mulher ela vem, eu tô com um quarto ali, porque o quarto no filme para mim ele tem um papel muito forte, tipo de, para mim o quarto é um lugar de proteção, mas para ele é um lugar de tormento, que era o lugar, era o que eu vivia toda vez que eu ia dormir, que eu ia, tipo, eu tava no meu momento sozinho, eu tava naquela angústia da ansiedade, da hipocondria. E aí ela fala, tô com um quarto ali, quer dar uma passadinha lá? Aí o outro personagem já é, tipo, ele atribuindo a culpa a outra pessoa, porque ele tá com a faca que foi usada para matar a pessoa. Aí o terceiro é meio que, tipo, a salvação, né? A tijolada que tira ele daquilo ali e vai pôr ele em outro caminho. Primeiro eu quero fazer uma observação. Eu adorei a fotografia, achei incrível a iluminação, é ótima, aquele meio noir, né? E que retrata muito bem esse lado sombrio. E eu queria te pedir para explicar, se tiver uma explicação racional, ou se era algo mais intuitivo, o final, aquele desfecho, né, em que ele parece ter um acidente de carro, tipo, se tem algum motivo ou se é totalmente um elemento mais
emocional, intuitivo. E também eu queria te perguntar como foi o trabalho com os atores, como foi, tipo, eu imagino pela qualidade da atuação, que eu achei muito boa, eu imagino que deve ter tido um trabalho de pré-produção. Sobre aquele final, eu queria, tipo, o personagem ele tá em fuga, né, da realidade, assim, ele tá tipo meio que negando algumas coisas. E eu precisava de uma metáfora visual para poder ilustrar a tomada de consciência. E aí, tipo, para mim o que veio foi a iluminação. Então ele se ilumina na cena e aí a gente corta para um momento onde ele está se olhando no espelho enquanto assassino. Tipo, ele está se encarando enquanto assassino, que aí vem do momento que ele vai tentar, tipo, enterrar aquilo de uma vez, é um sepultamento daquela ideia, que ele vai estar enterrando a caixa. E aí depois ele volta para casa só porque ele percebe que a consciência dele não vai deixar, que é onde o monstro volta e puxa ele pela cabeça, assim. Sobre o trabalho com os atores, o Thiago Renner, que é o M, que é o personagem que aparece na casa, eu já tinha trabalhado com ele antes. Então, tipo, eu deixei muito, tipo, Thiago, eu sei o que você sabe fazer. Então, vai lá e cria em cima disso aqui, ó, fica à vontade. Com o Lon, que é o protagonista, já foi uma coisa da gente se encontrar, conversar, tentar achar nele momentos negativos da vida dele para tentar criar aquela atmosfera dele. Os personagens do Beco eu peguei música experimental, assim, eu peguei trilhas de filmes de horror, e aí eu coloquei para tocar e eu pegava e chegava neles e falava, tipo, pra Delcides, que era a mulher, eu cheguei nela e falei, ó, imagina que seu personagem ele fumou muito a vida inteira. Então a garganta dela tá danificada, então tenta atingir uma voz mais assim. Ela tem problemas nas pernas, então anda mais assim. Tipo, eu tentei colocar doença nos personagens, assim, sabe? Acho que é isso, assim. Seu personagem, essa alucinação que ele vive fica evidente, né? Primeiro, também parabéns pela estética no ar, assim, achei muito bacana. Tem momentos que fica lindíssima, a luz incidindo nele e tal. Recentemente teve um filme que estava em cartaz que era baseado em fatos reais, que aí a personagem era uma mulher, parecia uma amiga, né, que era Eva Green. E eu cheguei a pensar, eu fiquei na dúvida se o companheiro que existe na casa era real, ou se também era alucinação dele, e se o corpo não era desse companheiro, no final, assim, quer dizer, tudo pode se misturar, né? Fica mais evidente no final, quando realmente ele vai ser atacado, né? Qual é que é a doença dele, esse mergulho nessa doença dele, né? Mas assim, há um desfecho, digamos assim, há um enredo que existe na sua cabeça, pelo menos, ou não? É realmente uma obra bem aberta para interpretação inúmeras, múltiplas, de quem quer que assista, imagine de quem é o corpo, se existe um corpo, se também é outro delírio. Já vou completar e se responde as duas, né? Primeiro, eu queria parabenizar, eu achei muito legal a sua arte, né, a preocupação com figurino, com maquiagem, cenas de sangue, que são sempre muito complicadas de fazer, né? Achei que foi muito bem feito, a arte foi bem colocada. Eu acho que o seu filme, embora você tenha apresentado ele como um filme surreal, né, uma estética surrealista, eu li ele muito mais como um filme de terror, sabe, do que um filme surrealista, assim. Muitas horas eu fiquei com esse olhar. E eu queria saber disso de você. Eu vi agora que você falou que você pesquisou algumas linguagens de filme de terror, né? Se você teve essa intenção mesmo, sabe, de ser um surrealismo que passava por isso, pela linguagem do terror, ou se isso foi se construindo dessa forma? Vou responder a sua primeiro, que está mais fresca. Esse filme, eu acabei fazendo ele na época em que eu estava fazendo meu TCC. Meu TCC foi sobre slasher. E aí,
acabou entrando muita coisa de horror. Eu pego, tipo, as duas referências principais para a construção desse filme foi o David Lynch e Tobe Hooper, do Massacre da Serra Elétrica. Então, tem sim, tem também a questão do expressionismo, que eu busquei um pouco, do tipo, do cenário ser uma representação do estado interior do personagem, assim. A pergunta respondi? Sim. Eu busquei mais esse caminho do surrealismo, principalmente para, tipo, porque o surrealismo é a, tipo, representação do mental, né? Tipo, o André Breton fala que o surrealismo é um método de, como é que é? De abordar o funcionamento do pensamento. E era uma coisa que eu buscava, assim. Então, acho que é isso. E você me perguntou, eu tentei brincar com isso, porque, por exemplo, na hora que o Marcelo, que é o M, que acabou se tornando o M, ele chega na casa, a primeira coisa que a gente vê é um cutaway, né? Tipo, que é ilustrado meio que para poder, tipo, meio que... Isso está dentro da mente do personagem, que é a hora que ele clica o interruptor. Então, tipo, a gente vê o cara no banheiro, vai para a sala, no interruptor, volta para o banheiro. Só que, na minha percepção, o Marcelo existe, sim. Eu acabei desenvolvendo no meu TCC um longa desse curta. Só que pro curta, eu gostei mais das coisas serem mais abertas, que eu queria muito que o espectador tentasse buscar significados por conta própria ali. Uma pergunta mais técnica, uma coisa que me chamou a atenção foi aquela cena, especialmente no corredor, que é escuro, e eles entram e tem aquela luz que está pegando um pouco a cabeça e as costas. Eu só fiquei pensando onde estava essa luz, onde você estava escondendo, que tipo de luz vocês usaram. Quando eu conversei com o diretor de fotografia, eu falei, né, eu quero uma coisa mais assim, assada, e aí eu falei, eu quero luzes que não se justifiquem. Eu quero que a iluminação principal ela venha de um viés mais tipo naturalista mesmo, assim, de vir das janelas e tal. Mas eu quero que tenha luzes que não se justifiquem. Aí ele ficou assim, mas isso vai ficar muito estranho, isso não vai funcionar. Aí eu pedi para ele assistir Eraserhead, do David Lynch. Aí ele assistiu e falou, não, agora eu entendo o que você quer fazer. Aquela luz ela estava em cima, colada no teto, assim. Você fala quando ele chega pela primeira vez no corredor... É um LEDzinho, aí ele encapou com uma estrutura circular, assim, para dar aquele foco. E foi isso. Eu também, em Invisíveis, eu fiz o design sonoro e também eu gosto muito dessa área de som. E, tipo, eu percebi que o som do seu curto é muito, muito bom. Eu queria saber se você fez Foley, ou, tipo, se foram bancos, ou se foi som direto, como é que foi? Os ruídos diegéticos, assim, eles foram meio que som direto, a maioria. Alguns momentos eu coloquei foleys que eu fiz. Sobre a trilha sonora, eu me inspirei no Massacre da Serra Elétrica mesmo. Porque eu vi uma entrevista que o Tobe Hooper falava que para fazer a trilha do Massacre, ele foi num abatedouro e ele pegou os sons do abatedouro e distorceu. No meu caso, eu usei a minha casa. Eu experimentei colocar o gravador dentro do congelador, dentro do forno. Eu passava a mão em metal, assim, ia gravando isso e distorcendo. A música da primeira cena foi um colega de faculdade que já compunha. Aí eu vi um trabalho dele e eu falei, nossa, isso é muito legal, faz uma música para o meu filme. Aí ele fez a música de abertura. E a música da hora que ele encontra o corpo, que é um ruído assim, eu gravei um som e quando eu joguei ele no Audition, o Audition deu um erro, que fazia um barulho muito estranho. Aí eu gravei o erro e usei na cena.